A mesa da Aninha foi a primeira mesa, foi a mesa número 1. Quando a gente terminar a conferência, vai estar tudo salvo, tudo gravado aqui no nosso canal do Mulherismo Africana, ok? Fechamos a mesa 5 com o professor Mamadou Alfa. E agora vamos dar continuidade à nossa mesa 6, certo? Nós vamos chamar a irmã Catiúcia Ribeiro para entrar, certo? E ela vai abrir essa mesa 6 e apresentar a nossa convidada e falar um pouco conosco também, tá bom? Deixa eu botar aqui a irmã. Boa noite. Rosete, boa noite. Como é que tá, irmã? Que felicidade, que lindeza, que prêmio para nós e para a nossa comunidade. Axé, axé. Que Ogum nos abençoe, que Ansa nos abençoe nessa noite de hoje. Eu vou deixar essa mesa com você, mas estou aqui na retaguarda. Qualquer coisa, conversamos. E eu estou aqui para te ajudar, tá bom? Gratidão. Eu vou convidar o Rafael para entrar, para traduzir agora o que eu vou falar, porque para a professora Ana Dove entender o que nós estamos falando, né? E também os meus irmãos que estão fora do país, que também estão nos ouvindo. Então, eu queria convidar o Rafael para fazer essa jornada comigo e, em seguida, convidar a professora Ana Dove para entrar em diálogo conosco. Bem, Rotep família, boa noite. Sou Catiúcia Ribeiro, faço parte da organização, faço parte desse evento magnífico, desse presente, né? Da ancestralidade para o nosso povo, né? Todas as mesas que passaram por aqui foram edificantes, foram um levante para o nosso povo, né? Olhar para toda a grandiosidade do nosso povo e entender o quanto nós somos majestosos e o quanto nós somos grandiosos. Rafael está aí, pode entrar para traduzir. Oi, boa noite, irmã, boa noite, família. É uma honra também estar aqui fazendo a tradução desse momento tão importante. Então, Rotep família, nós estamos no encerramento da nossa conferência com um presente para nós, que é a nossa mais velha, né? Que é a Ana Dove. Um dos princípios do mulherismo africano é o respeito às nossas ancestrais que enviaram antes. Ana Dove é uma das grandes potencializadoras do mulherismo africano no mundo. Você quer já que eu traduza? Você quer chamar a Ana Dove? Eu quero, porque eu vou traduzir, okay. Aí você, porque os irmãos estão ouvindo, eu vou dar uma pequena introdução e vou chamar a professora para falar para nós. Okay, so it's a pleasure. Catiúcia is open the night, is open this panel, and to receive the great woman that is Dr. Ana Dove, that is one of the most important women that founded the womanism, the African womanism. Quando nós começamos nessa travessia do mulherismo africano, Ana Dove foi uma das percursoras e das pensadoras que nos ajudou a nos localizar a partir do nosso berço africano. When we started this journey, Ana Dove was a very important woman who helped us to find this way, the African way, the African ancestral way. Quando nós falamos de mulherismo africano, nós falamos de como nós, mulheres pretas, em África, no continente africano, em África global, né, que foi essa grande dispersão que nós fomos submetidos a partir da violência, nós entendemos que a nossa localização ancestral, que mora no nosso IBI, que mora no nosso elemento vital, é África. Então, olhar para o mulherismo africano é olhar para a nossa verdadeira essência. When thinking about our history of the colonialism, violence, we need to look to center us in the African culture and to look at our heart, our IBI, is a very important point. Então,
pensar a luta histórica do nosso povo, que trouxe até aqui. O professor Gabriel Swahili passou por aqui, falou da presença de Maat, entender que nós somos, né, a experiência de uma ordem cósmica justa africana, que é Maat. So to thinking about the historical struggle, historical black struggle, we have to look at Maat. The Professor Gabriel Swahili was in this conference today and talk about Maat. So I believe that I have to thinking about Maat and to look at Maat. Então, é extremamente importante entender que no Brasil, as organizações das mulheres negras, o levante das mulheres negras, né, todos os espaços nas quais a população negra chegou com seus princípios culturais africanos, chegou Maat e chegou o legado do nosso povo. Yeah, you have to think that in all the places that in Brazil, when arrive all the black culture, all the African culture, it's arrived to the Maat point, the Maat culture. And it's our ancestral heritage. Eu vou convidar, neste momento, né, que é uma honra, em meu nome, em nome das minhas irmãs, em nome a toda a família africana que passou por aqui, que nos assiste, o espírito de potência que existe em cada um de nós, para ouvir a nossa mais velha Nadove. And now I would like to invite our great mother Nadove to all of you to listen Nadove and to listen what Nadove have to say. Queria convidar a professora para estar conosco, a nossa mestra, a nossa griot, nossa Iá. Now I want to invite Nadove. Thank you. Thank you. I'm blessed to be here. Thank you. It's a great honor, an unbelievable honor. I thank you with my heart. This is an important conference. How many conferences on mothers and motherhood, African motherhood, are there in the world? And this is it. Muito obrigado, estou muito obrigado, estou muito feliz, muito honrada de estar aqui nessa conferência. Agradeço do meu coração por esse convite. É uma conferência tão importante, onde eu posso falar um pouco, onde eu vou falar um pouco sobre as mães africanas. Thank you. I will speak about the book, African Mothers, the women that whose stories are in the book, and how and why I wrote that book. Eu vou falar sobre um livro chamado Mães Africanas e sobre as histórias das mulheres que estão nesse livro. E vou falar também por que eu escrevi esse livro chamado Mães Africanas. Okay. I want to say that I lived in Africa in my early days, so as a child, so I knew the values and beliefs. Then when I went to England, then I could see that the words spoken of African people were lies. I was very blessed to know this. Gostaria de falar que eu morei na África nos meus primeiros anos de vida, e depois eu fui levada para a Inglaterra, para Londres, na Inglaterra, e mesmo na cultura britânica eu pude descobrir sobre mim e sobre a minha cultura, e eu sou muito grata a isso.
When I had my children, I worked in the state school system to challenge the way that African children were treated inside these schools. Quando eu tive os meus filhos, eu pude ver como eles eram tratados na escola. I became a member of a Black parent and teachers group. And in that group, my friends and I decided to begin a school, just a Saturday school, so we could teach the children African history. Então, na escola, eu pude conhecer outros pais e mães africanos, e juntos nós criamos uma organização de pais e mães pretos africanos, e criamos uma escola juntos, uma escola aos sábados a partir dessa organização de pais e mães africanos. There was a movement to have Saturday schools existing, and we joined that movement. There were 3 types of schools: the religious schools for African children, the homework schools for African children, and the schools that taught African history. There were fewer African history schools. That was the school that we developed. Então, nesse grupo, nessa escola, aos sábados, que esse grupo de pais e mães pretos desenvolveram, foi desenvolvido 3 tipos de escolas: a escola religiosa, a escola de trabalhos de casa e a escola de história africana. We wanted the children to know who they were, who they are, because everything that they were taught at school told them that they were nothing, that they were inferior, and they were treated with disrespect. We wanted them to know the true story of who they really were. Nós queríamos que nossas crianças soubessem quem elas são, né? Na escola, nós sabíamos que na escola elas eram tratadas com desrespeito, eram tratadas como inferiores. Nós queríamos que que elas soubessem quem elas realmente são. We started with the children of the mothers in the Black parent and teachers group, and other children began to come to the school on Saturday. E nessa escola aos sábados, nós começamos primeiro com as crianças, com os próprios filhos dos pais que organizavam esse grupo aos sábados, e depois foram chegando outras crianças que não eram necessariamente filhos e filhas desses pais, desse grupo, dessa escola aos sábados. The schools became quite popular, quite lots of children came to these schools, and I wanted to look at the mothers, to write about the mothers, because I wanted to know, why do you, of all the African mothers in this country, why is it you believe that your children should know that they are African? E eu fui conhecendo também as mães dessas crianças, e eu decidi escrever sobre as mães dessas crianças. E queria escrever e saber
por que essas mães achavam que essas crianças deveriam saber a sua verdadeira história. We wanted the children to know who they are, but also to understand racism so that they could know what it is when they see it and understand what is happening to them. That was very important. Eu queria que essas crianças soubessem, além de saber quem elas são, elas soubessem o que é o racismo, elas soubessem como isso funciona. These mothers were incredible women. They were all felt that they were African, even though they came from the Caribbean, from the UK, from the US, because I traveled to the US, and from the Americas and from the US. So they were all called African women, and they all believed that they were African women, unlike most people in these countries who believed in the race structure. E eu conheci muitas mães caribenhas, muitas mães no Reino Unido, e também viajei aos Estados Unidos para conhecer mais mães, e eu sabia que todas essas mães eram africanas. Yes. And today, this book I wrote 22 years ago, and today we are in a very similar situation where there are fewer mothers who realize their African ancestry. So I am blessed to teach in the Department of Africology in Philadelphia, and I am blessed to be able to teach the young people who come into the department the things that we were trying to teach the children who were treated badly in the schools. So now I am now a professor, and I can teach them the truth in the Department of Africology. E agora, 22 anos depois de eu ter escrito esse livro, eu percebo que a situação não é muito diferente. A situação ainda é muito parecida, e essas mães nem sempre sabem o quão é importante aprender, né, sobre as histórias dos nossos antepassados. E hoje eu sou professora do Departamento de Africologia na Universidade de Temple e ensino muitos jovens que chegam até lá sobre a importância desses conhecimentos, de passar esses conhecimentos para as nossas crianças. Sou muito feliz em poder ensinar a importância que esses conhecimentos cheguem em nossas crianças. Dr. Asante has been across Africa, and there is not one university in the whole of Africa that is teaching Afrocentric history, teaching the true history of African people. Every university begins with Greece. They do not go into the ancient history of Africa, and they are African. O Dr. Asante percorrendo todo o continente africano, percorrendo os países, o continente africano, percebeu que nenhuma universidade ensinava os conhecimentos afrocêntricos, né? Todas as universidades
ensinavam a partir da Grécia, a partir do ponto de vista, a partir da Grécia. I am a Diopian theorist, and for me, culture is the most powerful influence on the way we think, believe, behave, and yeah. And with the book, I tried to show the African values and beliefs that these mothers brought with them, even if they had never been to Africa, even if their families had been away from Africa for centuries, they still could know their African values and beliefs, because those have been brought wherever we are in the world. They are with us, but they can only be known when we know the history of who we are, and then we are able to remember in deep memory the original ways that we were. And this is important because Africa is the birthplace of humanity. African culture was the first culture, and it was a culture of male and female reciprocity, male and female balance. And we live in patriarchal cultures now. Os estudos do Dr. Diop, professor Cheikh Diop, foram muito importantes para eu escrever esse livro, para as minhas pesquisas. Foi onde eu pude perceber a importância de todas essas mulheres, onde quer que elas estivessem. Todas essas mulheres são africanas, independente delas estarem na África ou não, delas nascerem na África ou não, independente de quanto tempo suas famílias tenham sido levadas, tiradas de África. Eu acredito que todas essas mulheres são africanas. When we can understand the cultural differences between male-female balance and reciprocity and patriarchy, male dominance, when we understand the differences in these cultures, we can reclaim who we are and gain strength from knowing how to live in this and change this. This is a way of thinking that goes beyond race. E essa reciprocidade que eu estava falando, que a doutora estava falando antes, entre o masculino e feminino, é fundamental na cultura africana, e é a partir do entendimento dessa reciprocidade entre feminino e masculino que nós conseguimos perceber todo o sistema, como o sistema de dominação em outras culturas se manifestam hierarquicamente, quando não há essa reciprocidade. From my study of Diop, the first, when he talks about the cultural differences are located with the relationship between the man and the woman. African culture, the cradle of Africa, is male-female balance, and European culture, Arab culture, Indo-Aryan culture are the male and female are not balanced. The male dominates the female, and that is the first injustice. Então, nós verificamos que na cultura africana,
o feminino e o masculino estão sempre em equilíbrio, né? E em outras culturas, como na cultura europeia, em outras culturas, o masculino e o feminino não estão em equilíbrio. O masculino domina o feminino. The male-female balance is the foundation of Ma'at, of truth, the foundation of balance, the foundation of justice. That comes from male-female reciprocity. It can only exist in African matriarchy. Então, esse equilíbrio entre o masculino e o feminino é fundamental na cultura africana. Esse equilíbrio que é Ma'at. Isso é fundamental e fundante da cultura africana e é o que é o matriarcado. With the male domination of the female, that is the first injustice, that is the first lie, because the female is not inferior to the male. It is one of Isfet, the opposite of Ma'at. It is one of chaos and aggression, hypocrisy, the things that are needed to keep one above another, to maintain patriarchy. Essa dominação do masculino sobre o feminino é o primeiro elemento de um sistema de injustiça, de um sistema de dominação. É o primeiro elemento que a gente pode observar de um sistema de dominação. Essa dominação do masculino em relação ao feminino, isso é contrário a Ma'at, é contrário aos princípios de Ma'at. Yes, and out of that unjust relationship, the idea of superiority and inferiority and xenophobia, they rise out of that. And out of that, I suggest and believe from research that the construction of race comes out of that, because it is the hierarchy of humanity. It is saying that people, human beings, can be put into a hierarchy based on their skin color. So it is the origin of white supremacy. Where Eu acredito que yellow people next, red people next, brown people next, and black people at the bottom. This is the hierarchy based on melanin. E eu acredito que esse sistema de dominação do masculino em relação ao feminino é a fundação, é o princípio fundante do sistema de hierarquia, de todos os outros sistemas de injustiça e de hierarquia. Esse sistema de dominação do masculino com o feminino, eu acredito que é o que vai resultar no sistema de dominação racial de outros povos, de povos brancos sobre povos amarelos, sobre povos vermelhos, sobre povos pretos. In white supremacy, the male is above the female in all in the yellow, the red, the brown, the black, but the white female is above the yellow man and woman, the red man and woman, the brown man and woman, and the black man and woman. Esse é o sistema que funda a supremacia branca, esse sistema de hierarquia funda a supremacia branca e estrutura todas as hierarquias de gênero. Todas as hierarquias de raça se fundam também a partir dessa hierarquia de dominação do gênero, onde o homem branco e a mulher branca estão
acima, estão num lugar superior nessa hierarquia, né, onde inclusive a mulher branca está superior, está num lugar hierárquico superior ao homem preto. So we are currently living in these racist white supremacist structures, and we come from a place where one will be judged by what one does, what one brings into the world to improve the world. That is the original judgment of Ma'at. Nós vivemos nessa estrutura hierárquica, supremacista, estamos vivendo nessas estruturas e temos buscado outros caminhos, buscado os caminhos a partir de Ma'at também. Which makes the role of the African woman very, very powerful and very, very necessary, because she is the one that can awaken, if she has the knowledge of her connection to Africa. She is the one who is able to awaken that connection with the ancestors and enable her children to become awake and know what is going on with them. E são as mulheres africanas, são as mães africanas que podem nos reconectar à nossa ancestralidade, são as mulheres africanas que têm o poder de nos fazer despertar para o nosso legado ancestral e para a nossa herança ancestral africana. And what's very important for us as women, African women, is to recognize that how white supremacy works to separate the African man from the African woman. E é muito importante para nós, mulheres africanas, reconhecermos como a supremacia branca, reconhecemos a estrutura da supremacia branca que opera para separar o homem africano da mulher africana. So we are living in patriarchy, and there are many men who try to follow the patriarchal behavior, and they can never be truly patriarchs because of the color of their skin. So when we blame the men, we have to look deeper at the history of African people, because male-female reciprocity was the first relationship, the first culture in the world. And we are suffering from racist, patriarchal divisions among ourselves. E muitos homens querem repetir a cultura patriarcal, mas eles nunca vão conseguir ser patriarcas, serem patriarcais por conta da cor da sua pele. Então, nós temos que perceber como essa estrutura patriarcal funciona para separar esse princípio fundador do masculino e o feminino africano. So I wrote the book, took the stories of these beautiful African mothers, and when I wrote it 22 years ago, I got a Best Book Award from Temple, but it has never really been very popular, because at the time that I wrote it, there was no interest in Black mothers. So
it's only more gathering more interest as we move into a time when we are making our link to ancient Africa. So I'm very honored and proud of these women whose stories they allowed me to tell for the book. And I thank you for listening. Thank you. Quando eu escrevi esse livro sobre as mães africanas, ele não foi muito difundido, porque na época não se tinha muito interesse pela história africana, não se tinha muito interesse pela história negra africana. Então eu sou muito grata a todas essas mulheres, a toda a história dessas mulheres que eu escrevi no livro. Is that okay? E doutora Nadova agradece, né, nesse momento e encerra a sua apresentação. Gratidão, professora, muito obrigada. Muito obrigada. É uma satisfação imensa ter a senhora aqui conosco. Ouvir a senhora é um presente muito grande. Eu queria aproveitar a belíssima explanação da professora Ana Dove e falar, né, o quanto para nós aqui no território do Brasil, quando nós estamos pensando as experiências das mulheres africanas no Brasil, as nossas irmãs que chegaram, as nossas ancestrais que chegam aqui escravizadas, né? Queria que o papel traduzisse para ela, os adventos da colonização. Olhar para o mulherismo africana é resgatar a força africana que também chega no território brasileiro. Tá aí? Rafael? Sim, estou aqui. Dr. Nadove Katyusa, thank you so much for your presentation, for your presence here. Katyusa, pode repetir uma vez, que eu acho que eu não peguei. Não, eu queria falar que quando a professora Nadove traz, né, da importância do resgate das mães e do resgate do nosso legado africano, também faz com que nós, mulheres e homens pretos que nasceram na violência da dispersão da diáspora, nos entenda e a nossa localização, perceba a localização africana. Okay, so Dr. Nadove Katyusa have a question. When you say about the African woman, African mothers, it's very, Katyusa say that's very important for us here in the diaspora, in Brazil, in the Afro diaspora, to know who come from, to localize us in our true point. E o quanto é importante a contribuição dela, né? E a contribuição também da afrocentricidade, que nos permitiu, através do que ela nos deixa de legado escrito, e as outras mulheristas, que nós, mulheres pretas e homens pretos, possamos olhar para a África como uma possibilidade de libertação real a partir dos nossos próprios paradigmas e da nossa própria agência. And how is important, Katyusa saying, how is important your job, all of your work about it, for us here in the diaspora, for us here to know, we black men and black women, to know our true story, to know who we are, since localize us in our place, localize the Afrocentric point. So all of your work in the Afrocentric work is very important for us to do this link of who I am and where you come from. Que também, Rafael, eu queria só... Pergunta-se muito aqui para nós no Brasil como que nós vamos partir, né, para entender como que é a presença do mulherismo africano no Brasil. Quando nós estamos falando da presença do mulherismo africano no Brasil, quando nós estamos falando de mulherismo africano, no Dia da Mulher Africana,
é entender, né, que existe uma presença mulherista em essência no território brasileiro, que são as lutas das nossas mais velhas, das nossas ancestrais, que estão nos quilombos, que estão nos terreiros de candomblé, que estão nas irmandades, e que são justamente essas mulheres que são co-criadoras e matripotências do universo que permitiram o legado do nosso povo africano vivo no território brasileiro. And Patricia is saying that when you talk about this point of African woman and the African mother, he's thinking about here in Brazil, all the black women here, in all the struggle, black here in Brazil, the candomblé, and all of the cultural African that we have here in Brazil. Catiúcia knows and look all the women, these African women that you say, Catiúcia can see here in Brazil, in the candomblé and all of the place that African culture here in Brazil. This woman, for Catiúcia, those women is who are who continue the African culture here in Brazil. It's about this African woman here in Brazil. E que nós nos entendemos como mulheres africanas, né, em qualquer lugar que nós estejamos, né, qualquer lugar da África, no continente africano e na África global, e que... Traduz, Rafael. And here in Brazil, Catiúcia is saying that she's knowing of the woman here, she know themselves like African woman here or in African continent or here in Brazil, all of them is African woman. E dizer que o nosso caminho, né, a nossa localização é voltar para a África e a partir da África buscar as nossas experiências, né, que Maat também vive aqui no território brasileiro, né, e que essa presença de Maat, ela está nos territórios vivos, né, na luta viva da população negra, na maior diáspora, né, na maior contingente de população negra fora do continente africano, que é o Brasil. Convidar ela para vir aqui conhecer e dizer que nós olhamos para o legado que ela nos deixou, que o professor Molefe Ketiachante nos deixa, e é um sopro para que nós possamos olhar para a nossa verdadeira referência e olhar para o nosso legado ancestral africano. Catiúcia is saying all of your work, it's very important for us here in Brazil, for all the African women here in Brazil, to do this journey to back to the Africa point, the African culture. We have been trying to do this work here, and the African places here in the Africa, all the African places here, we can see the presence of this African woman that you say here. We can see the presence that you say about what you say about Maat. We can see the presence of Maat here, and Catiúcia is invite you to come here to know these places, to know these African women here, to know this African woman presence here in Brazil, in our culture, please. Thank you. E é isso, Rafael, acho que a gente vai abrir as primeiras perguntas para a professora. Okay, Dr. Nadovi, Catiúcia finish her speech, and if you want to say something, and after we open the question. Já tem uma aqui na tela, né? A Benção, Cianatove, gostaríamos de saber para a senhora qual a relação entre afrocentricidade e mulherismo africano. We have a question for you, Dr. Nadovi. Yes. The question is, would you like to know how you see the relation in Afrocentric and the womanism African, in the African womanism? Yeah. I think
it's important that we look at the race structure that we are living in. That we are looking like, I'm light-skinned, I have privilege, I can walk down the street and very likely get home. When I look here in the US, it is the darkest skinned people who are being killed every day. And many of the, so it's to remember the racial hierarchy that keeps us in this condition. I think Brazil is, because of the African culture that is growing and developing here, it is changing some of those conditions, but still I know that the darkest skinned people are still being killed every day in Brazil. And the mothers of those sons worry every day, just like the mothers here do, that their sons will not get home, that they will be killed by the police. So I look at African womanism needing to attach itself to the ancient Africa before conquest. And I see it within the race structure, which is not our structure, but that is the structure that we are living in. And so one has to be aware of that, because the power of the woman and the mother and the knowledge of the woman and the mother must be spread. But the racial hierarchy, the patriarchal racial hierarchy, is that cultural belief is dangerous for all of us. So we must always work with each other to keep on building ourselves. Doutora Nadova disse que eu percebo a gente precisa entender a estrutura de como as coisas funcionam nos Estados Unidos, por ter a pele mais clara, talvez possa voltar mais para casa com um pouco mais de segurança, né? E no Brasil, a doutora Nadova está dizendo que ela sabe da realidade do Brasil, onde pessoas que têm a pele mais escura correm mais perigo, né? E são assassinadas diariamente, todas as pessoas pretas de pele escura no Brasil. E ela pensa muito na mãe desses meninos que não voltam para casa, desses meninos pretos que não voltam para casa, né? E como essas mães, ela pensa muito sobre essas mães também, mas nós temos que entender que a estrutura supremacista, ela opera sobre todos nós, né? Ainda que sobre alguns pontos, algumas formas diferentes, mas essa opressão, né, essa supremacista, racista e patriarcal, que ela diz, opera sobre todos nós, onde quer que estejamos. So we have to teach our children curriculum that takes them to ancient Africa, to know that they were the teachers of the world. Nós temos que ensinar as nossas crianças quem elas são e que nós somos os grandes mestres desse mundo. Nós somos os grandes professores do mundo. And this is why African people have been enslaved and conquered, because they were.
the conquerors took that knowledge and they took the wealth and they enslaved and conquered African people. E é justamente por isso que as pessoas africanas têm sido escravizadas. Sorry, Dr. Na, the end of your sentence, I didn't get it. They took the knowledge, they took the wealth, and enslaved African people. That is why they took the African people were the teachers. They took the knowledge. You can prove that in the religions. They took the knowledge, they took the wealth, and then they conquered African people who built that knowledge, who created that knowledge, and then they enslaved African people. And they took the whole of Africa. The whole of Africa is controlled by people who are not African. And enslavement is still going on in Africa today. So it's a long, few thousand-year-old history of enslavement. So it's part of the knowledge that we need to know what we must do and why we live in this way today. Does that make sense? A doutora Nadova estava dizendo que além de escravizar, né, os africanos, ele também foi tirado também toda a cultura, todo o conhecimento africano foi tirado, né, eles pegaram todo o conhecimento africano. A gente consegue ver isso nas religiões, né, em toda a cultura dos dominadores, toda a cultura supremacista, de onde eles tiraram tudo isso, foi do continente africano. O continente africano hoje é controlado por pessoas não africanas, e esse é o motivo de todo o trabalho que ela faz. Nós temos outra pergunta, minha irmã. Rotep, boa noite. Gostaria de saber se ser homem e mulher são construções sociais. Nascemos ou nos tornamos? O que é ser homem e mulher? Gratidão a esse espaço. Axé. Pergunta de Calmo Dandara. We have another question for you, Dr. Nadova. Calmo Dandara is asking you about the point that you say about the male and the female, and he's asking if the male and female are a constructual social point. That's the first question. If male the male and female are. The man and the woman. Yes. If the man and the woman are social constructs, and if you are a man and woman, or if you will become man and woman, it's another question. And another question is what is be a man and what is be a woman? Yeah. Well, in the African sense of male and female, man and woman, the idea of the creator is both male and female. And there's a male and female balance. I think that it is a cultural construction, and it is an African cultural construction, that male-female balance and reciprocity. If we look at gender, for instance, gender is not just about man and woman.
It is about feminine and masculine. If you go to a place where there are roles for men and roles for women, if you have a family that only has women, then those women will have to carry out their traditional roles of men too. So, and the other way, if you only have men, there are roles always, balanced roles. So the men will have to take the places where women would carry out those roles. So gender in an African way is not gender in a patriarchal way, because gender in a patriarchal way is always a sexual thing. And as I say, I put it to the idea that cultural identity is the primary identity. I use Diop for that. Cultural identity is the primary identity. And it is through that that we may develop cultural unity. It is through my arts that we will be judged on what we do in the world. We're not going to be judged on gender. We will be judged on what we bring to the world. Ok, vou tentar fazer a tradução. O que a doutora Nadov disse é que a construção de feminino e masculino que ela está trazendo aqui é uma construção africana do que é masculino e feminino, que é essa construção do equilíbrio entre o masculino e feminino. Então, é dessa construção que ela está falando sobre masculino e feminino. Eu vou confirmar uma outra coisa com ela. Dr. Na, sorry, I just want to say about the gender, the difference, the gender of the man and the woman. Can you repeat, please? Yes, they can cross over the gender roles. So, for example, you can go to Africa now, and you will find there are masculine and feminine roles. But if you have a family that only has women, only has girl children, then some of those girl children are going to have to carry out masculine roles. And if you have a family that only has boys, some of those boys will have to carry out those roles. You could say quite simply that looking after cattle is essentially the boy's role, the male's role. And essentially, if there are no men, then the girls will have to look after the cattle. If you have to go to the river to get water on your head, and you only have boys, they will have to go to the river to get water. So it's not a sexual thing, it's about roles. Gender. Ok, a doutora Nadov, então, está explicando, né, que essa construção de masculino e feminino que ela está dizendo é sobre as funções sociais desses papéis, é sobre o papel social. Então, ela deu exemplo, por exemplo, numa família em que tenha só mulheres e alguém precisar fazer uma determinada função que seja, dentro daquela cultura, uma função masculina, se não, na ausência, né, do homem, qualquer uma dessas mulheres poderão fazer essa função. Então, não é sobre sexualidade esse ponto de vista sobre gênero que ela está trazendo aqui, é sobre a função social. Né? Ela deu exemplo também, se fosse ao contrário, uma família, uma comunidade onde tivesse só homens, não tivesse mulher, e tivesse uma função que precisasse ser feita, esses homens poderiam fazer também, porque é sobre essa construção de gênero que ela está falando, sobre papéis sociais, e não é sobre sexualidade.
Perfeito. Rafael, tem um comentário aqui para ela, se tu quiser ler. Okay. Dr. Nadove, we have a comment in English here for you. You can see that. Sorry. It's just a comment. You are so powerful, so great and generous. Your book is revolutionary. We need a voice like yours. There's a woman here and you are making our heart, mind and feeling fly free. É um comentário de um irmão elogiando a doutora Nadove, dizendo o quanto é poderoso e generosa, quanto ela é poderosa e muito generosa, e quanto o livro dela, esse livro que ela falou, é revolucionário, né, dizendo que nós precisamos de mais vozes como da doutora Nadove, que essas vozes, que essas mulheres fazem nosso coração, nossa mente, nossos sentimentos encontrarem liberdade, voarem em liberdade. Axé, a gente vai caminhar para o final, tá? Você fala para ela que eu vou encaminhar para 2 perguntas finais, ou 3, não lembro, mas a gente vai encerrar com a doutora Nadove. Okay. Gurias, podem colocar... Doutora, now we are going to the end, but you have some question, maybe 1 or 2 questions for you. It's okay? Tá, tô só esperando as gurias botar aqui a pergunta. Gurias. Peraí. Esse é o ao vivo, né? Aqui. X Nadove. Temos mulheres que se definem mulheristas ao tempo que estão construindo agendas ocidentais com partidos políticos, por exemplo. Elas se anulam, já que parte dos eixos contrários. Elas se anulam, já que partem dos eixos contrários. Ok. Dr. Nadove, it's a question. Our sister Kezia Makeda is asking you. We have some women that they say that they are African womanism, but at the same time they are in the Western agenda, and you are building the Western agenda and say that they are in mullerism. They are in the Western agenda, like in the political place, in the political Western agenda places, for example. So the question is, if you think that because of this, if they because of this they are involving the Western agenda, they becoming a known African womanism because they are in the opposite agenda of the African womanism. What do you think about this woman? Okay. Well, you know, we live in a Western agenda. We live in it, but we should be working together to make ourselves strong. But at the same time, any position that can be taken in the Western structure, but can move towards justice and change that structure, I'm not against that, because, you know, every day mothers go out, they clean the houses of wealthy people who pay them nothing for their work and treat them harshly. You know, we're living in that Western racist environment, and we need to survive. So there is that. And then there are times when we, you know, we may be teachers in a Western school, and we get enough money to run our families. We can't, you know, we should move towards, we move towards teaching
our children in the community, but still, you know, we're attached to surviving in the Western environment. But if you are trying to create, if you believe in white supremacy, then you can't be an African womanist. If you believe in white supremacy, if you're working to make it better, you can't believe in African womanism. You will be a feminist of some kind. Maybe a black feminist. Ok. Em primeiro lugar, a doutora Ana Dove está dizendo que nós vivemos numa agenda ocidental, né? Nós vivemos nessa agenda ocidental, nós estamos inseridos nela, estamos tentando sobreviver nela, estamos tentando... nós trabalhamos, muito dessas mulheres limpam a casa, dessa agenda ocidental, da supremacia branca, porque precisam sobreviver dentro desse sistema, né? Então, isso é um ponto que ela reconhece, né? Que nós estamos numa agenda ocidental e precisamos sobreviver. Agora, o que a doutora Ana Dove diz é que se você acredita nessa agenda ocidental, aí sim nós teríamos um problema. Ela diz, se você acredita na agenda ocidental, não seria possível ser uma mulherista africana. Nesse caso, você teria que poderia ser uma feminista ou uma feminista negra, por exemplo. Ok. Rafael, queria agradecer as perguntas e queria pedir para você, pedir para a IA, para a doutora Ana Dove, fazer suas considerações finais. Dr. Ana, so if you have some final words, would you like to say to us in this moment, your final words? Okay, first of all, I thank you very much for inviting me. It is a great, great honor to be a guest at this conference. I could hear some things in the conference, very powerful things I could understand, and I tried to translate on the Google so I could understand some things, but it's a great honor for me. I would like to come and visit. I will always be working towards a better future for all of us. That is my work. I am privileged to be able to do that. And you know, I just thank you and all my colleagues that I work with, and to you, I learn and grow every day. I keep on learning and I keep on growing. I thank you. A doutora Ana Dove agradece imensamente por esse convite, se sente muito honrada por ter sido convidada para essa conferência, por ser uma convidada dessa conferência. Todo o trabalho que ela faz é para que tenhamos um futuro melhor, para que nós possamos ter um futuro melhor. É para isso que ela trabalha. E ela agradeceu muito por esse momento. Ela disse que assistiu também a conferência durante o dia. Ela foi colocando no Google Translate, no Google Tradutor, e foi conseguindo acompanhar um pouco da conferência pelo Google Tradutor. Então ela esteve com a gente durante todo o dia, conectada e acompanhando lá pelo Google, fazendo um esquema de tradução pelo Google Tradutor. Então ela ficou muito feliz e é por isso que ela trabalha, e ela se sente muito feliz e honrada por poder desenvolver esse trabalho. Axé. Eu agradeço doutora Ana Dove imensamente. Eu tive a honra de conhecê-la em outubro, e na ocasião eu disse para ela da grandiosidade e como ela é
muito importante para nós, mulheres africanas, aqui nesse território, essa diáspora violenta que é o Brasil, e que as suas contribuições, elas são um sopro e um fôlego para a comunidade preta aqui. Então, quando eu a convidei, quando nós a convidamos, né, para estar hoje conosco, ela rapidamente aceitou. Então, isso mostra, né, como falam meus irmãos que estão aqui, que é só um destino, Vitória é o nosso destino, o futuro é ancestral, nós estamos voltando para o lugar que nós edificamos, que é África. So, Katiucia, thank you so much, Dr. Nadove, for you say yes to our invitation to you. All of your work, Katiucia, is remember that last year in October in the job conference, she can meet you. She could meet you. And she's very happy if she could meet you then. And all of your, Katiucia, say to you that all of your work inspire us here, inspire Katiucia and another women and black men here in Brazil. Your Katiucia say that your job for us is like a fresh air for us here, for our continue living here. Thank you. It is a great honor. Isso é para nós. Nós encerramos essa sexta mesa. Quero dizer, né, que eu fico muito honrada e muito feliz de fazer essa travessia do mulherismo africana ao lado das minhas irmãs, ao lado dos meus irmãos, entendendo que o nosso destino é voltar para o nosso princípio africano, né? Que nós temos uma localização, essa localização é válida, né? Que é necessariamente urgente, emergencial, que nós possamos olhar para a África como um ponto de partida, o nosso real ponto de partida, buscar a nossa localização. Essa localização, ela mora dentro de cada um de nós, mora dentro do nosso espírito africano. Nós somos seres africanos. Isso não pode ser esquecido. E quando nós estamos pensando, né, na nossa presença do mulherismo africano no Brasil, nós olhamos para a luta histórica das mulheres pretas que nos antecederam. Certa vez eu ouvi que as primeiras mulheres negras que chegaram aqui eram feministas. Não. As primeiras mulheres negras que chegaram aqui, elas eram mulheristas, elas eram africanas, elas derivavam do espírito sagrado de Mati, esse espírito que vive e pulsa dentro de cada um de nós e que não se perdeu. A gota cósmica do IB passou de geração a geração e hoje possibilita que nós possamos nos recentralizar, nos localizar a partir de África. Muita gratidão pela existência do professor Molefe Ketiachante, da doutora, da minha mestra, da Minia, que está aqui, mas também eu queria agradecer às mulheres negras desse país, que edificaram a luta das pessoas negras nesse país. A minha mãe, a minha avó, a mãe de todas as minhas irmãs e dos meus irmãos que passaram aqui, as mães ancestrais, porque cada pessoa preta que chegou aqui trouxe no seu coração a gota africana. E essa gota africana se mantém, essa gota africana, ela pulsa e nos faz potência. Nós derivamos do ventre da vida. Nós somos co-criadoras do universo. E se nós somos co-criadoras do universo, nós somos a potência em grandiosidade. Não podemos mais nos perder com perspectivas que adjetivem a nossa luta. Nós somos centro vital, e nós precisamos nos realocar. A África não morreu, a África está dormindo, e ela vive dentro do nosso IB, dentro do nosso coração, ela vive em nós. Se tu quiser traduzir, Rafael, porque eu sei falar. Okay, Dr. Nadove, Katiucia is saying about is very thank you again, thank you, Dr. Asante, for all the job of all of your work. She's very thankful. Thank you for that. And Katiucia thanks all the African women and all of the African women here in Brazil. So Katiucia says thank you, Ia Nadove. Katiucia say that you are her Ia too. And Katiucia, thank you for you are her mother too. So
like her mother, her grandmother, and Katusha thank all these African women, her mother, her grandmother, you, Katusha saying that all of these women is the creator of the universe, is the Ma'at presence, is the Ma'at creation, and we cannot lose it. This point, we cannot lose it. We cannot lose it. This is another agenda, is another thing. So, Katusha, thank you so much for your work, all the Afro-Brazilian women's work who have been fighting a lot. So, Katusha, just thank you, all of you here, there, here, and all of the African women. Thank you. Pepe, axé. Eu finalizo aqui na mesa, vou chamar as minhas irmãs para dar continuidade. Só um destino, vitória é o nosso destino, África no epicentro, vivemos em grandiosidade. A Dupé e a Nadub, eu quero chamar as minhas irmãs para fazer o encerramento. Eu queria agradecer imensamente, dizer que esse é o início de uma jornada, né? E que o mulherismo africana é uma realidade possível de transformação. Que nós possamos caminhar à frente, espelhando nas experiências do passado, nos ajudará a recriar caminhos por estradas já trilhadas. Minha irmã, sua benção para quem é de benção, que Ogum nos potencialize e nos abre diversos caminhos e que Eoá nos dê outras possibilidades. Honrada, honrada, honrada. Gratidão pela existência de vocês. De Uá. Axé, minha irmã. Que Olhar nos abençoe, sua bênção. Ogum nos cubra. Muito obrigada. Modo pega, Sakdila que avulo. Agradecemos muito, viu? Você sabe, né? Eu não vou chorar, porque eu já chorei demais esse dia hoje. Eu também. Já tá bom. Eu tô assim, ó. Obrigada, minha irmã. Gratidão. De verdade. Obrigada, obrigada. De verdade. Que honra. Obrigada. Gente, meu coração tá acelerado. Vamos dar continuidade ao nosso encerramento, né? Vamos encerrar, já não sei nem mais o que dizer. Então, do mesmo jeito que a gente abriu, né? Que nós fizemos a abertura muito potente, muito forte, com música ancestral, nós vamos convidar o produtor cultural e músico nigeriano. Eu sei que você está aí, só agradece o Rafael. O Rafael, eu não agradeci o Rafael, só agradece o Rafael. Eu sei que você está me ouvindo, só agradece o irmão, que eu falei e não agradeci o Rafa. Verdade, verdade. Agradecer ao Rafael. A gente botou, eu fui botando durante a mesa, eu fui botando algumas mensagens também. Teve muita gente que agradeceu ao Rafael, né? A gente vai receber agora o músico nigeriano, depois a gente vai voltar, todo mundo junto vai voltar aqui nessa tela, tá, gente? Não vou embora, não. Mas obrigada, Rafael, o Rafael Aran, que veio fazer essa brilhante tradução pra gente, né? Obrigada à nossa mais velha, Nadov, que aceitou de pronto, né? Está aqui falando, trazendo tanta potencialidade, tanta ancestralidade. Ela, que para a gente é uma base de estudo do mulherismo africana, mas, acima de tudo, desse retorno, né, ao sul, dessa recentralização, que é um dos princípios da afrocentricidade e do mulherismo africana. Sem afrocentricidade, não tem mulherismo africana, tá, gente? A gente precisa entender isso. E não tem mulher africana também.